Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou a meteorologista Estel Cis e te convido a te inscrever, acionar as notificações aqui no YouTube, deixa teu comentário, curte os vídeos, compartilha e não deixe de acompanhar também aqui em metsu.com, a área de notícias tem conteúdo, tem texto atualizado diariamente, inclusive o conteúdo desse vídeo. Você pode acompanhar também nosso monitoramento de imagens de satélite, radar, e também nosso monitoramento do nível do Guaíba e monitoramento de raios, também muito importante nesses próximos dias. Lá na área de assinantes, você tem acesso aos mapas e gráficos de diferentes ferramentas, você não precisa aguardar nossos boletins, você mesmo na tela do seu celular pode acompanhar a chuva de hora em hora, para 10, 15, 45 dias, para 6 meses a tendência climática, tem muita informação. Bom, vamos falar então desse ciclone extratropical, que hoje os prognósticos em geral todos concordam da formação dessa área de baixa pressão, que cruza os Andes e favorece um processo de ciclogênese, de nascimento de um ciclone extratropical sobre o território gaúcho. O que isso significa? Que a pressão atmosférica numa vasta área ficará tão baixa que faz com que a umidade da superfície seja jogada para a atmosfera, formando estruturas gigantes de nuvens que trazem elevado risco de vendavais, chuva volumosa excessiva e também risco de tempo severo. Alguns ajustes na previsão serão necessários, porque sistemas de baixa pressão, ciclones, eles são instáveis muitas vezes quanto à sua posição. Hoje, a gente vai mostrar aqui o que os dados estão mostrando, que eles estão indicando em termos de posição do ciclone, de intensidade do ciclone. A gente falou lá na Metsu, não sei se vocês acompanharam, sobre a oscilação antártica que tem desde dezembro estado abaixo da média, assim, com valores negativos desse índice. Então, isso tem favorecido incursões tardias de ar frio, gerado mais contraste de temperatura, o que ajuda a formar ciclones extratropicais, que são mais típicos nos períodos de inverno. Um ciclone extratropical com essa intensidade num período de verão realmente foge um pouco da regra, e isso nos chama bastante atenção. Aqui nós temos um mapa de projeção do vento no nível de 1.500 metros, justamente para mostrar, aqui ó, 850 hectopascais é 1.500 metros de altura, para mostrar que no dia 11 ao meio-dia, ele coloca já em níveis baixos da atmosfera esse formato de rosca, esse formato de espiral associado a este ciclone que já deverá estar no oceano. E vejam que associado à atuação desse ciclone, os impactos não serão só no Rio Grande do Sul, embora os modelos coloquem até um risco maior, principalmente em termos de chuva, a gente vai mostrar isso aqui, mas também no centro-oeste e sudeste. Vamos lá. Aqui a previsão do vento em superfície, a gente vê rajadas de vento forte que vão se estender até o Espírito Santo, associados a essa área de baixa pressão. Isso já é vento em superfície, aqui onde nós estamos. A formação desse ciclone pode deflagrar áreas de uma linha de instabilidade que vai cruzar o sul do Brasil durante a terça-feira. Linhas de instabilidade pode deflagrar uma onda de tempestades com vendavais, raios, risco de tempo severo e pulsos de chuva muito forte, que significa que em poucas horas poderemos ter 50, 100 milímetros de precipitação, com risco de alagamentos, risco de destelhamentos em razão dos vendavais, queda de árvores e falta de energia elétrica como consequência do vento forte. Então, muita atenção aí de terça para quarta, porque essa é uma variável importante, que é o vento associado ao ciclone. Primeiro, o vento de tempestades de curta duração, no segundo momento, aquele vento mais constante, persistente, associado de fato à área de baixa pressão configurada e gera horas e horas e horas seguidas de vento. Aqui dia 11, aqui a projeção do vento para a madrugada do dia 11 e aqui a projeção para a tarde do dia 10. A tarde do dia 10 a gente vê justamente isso aí, ó, toda essa área aqui com vento forte, vejam, Rio Grande do Sul, Uruguai, Santa Catarina, Paraná, leste de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, até o Triângulo Mineiro, sul de Goiás, vento não tão forte, mas vai ter vento lá, e Rio de Janeiro, Espírito Santo sentindo um pouco mais ali no litoral norte. Então, é uma grande área que terá influência desse ciclone com 984, pressão atmosférica baixíssima no oceano, baixou de 1.000 já é considerado um ciclone intenso, imagina 984, então teremos essa pressão atmosférica baixíssima em superfície no dia 10, na terça-feira, às 15 horas, horário de Brasília. Então, prepare-se para um risco de vento forte. Agora, olhando para a formação, para o processo de formação do ciclone. Nós temos aqui o campo de pressão atmosférica nessas áreas, nessas linhas, e nas áreas coloridas, a chuva em 6 horas. Então, aqui é o horário do dia 9
às 3 horas da manhã, nós temos a baixa pressão atmosférica caindo aqui entre o nordeste da Argentina, sul do Paraguai e Rio Grande do Sul, 999, já baixou de 1.000 hectopascais. Então já haverá pulsos de chuva forte, essas áreas em vermelho e marrom entre 40 e 75 milímetros em 6 horas. Ainda tem sol aqui na parte leste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas isso muda, olha para a tarde, como a pressão atmosférica despenca aqui no centro-oeste do território gaúcho, e vejam como a banda de chuva está associada ao ciclone, ela vai desde aqui Mato Grosso, passando por Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então, todas essas áreas receberão a influência da atuação deste ciclone no dia 9, às 15 horas, com a pressão atmosférica. O centro do ciclone estará aqui sobre o território gaúcho, com muita chuva também em departamentos do Uruguai. Atenção, nossos amigos uruguaios. A pressão atmosférica não para de cair, 989 aqui já na noite do dia 9 de dezembro, a gente vê esse cenário de muita chuva na Zona Sul, então atenção, Erval, Jaguarão, Arroio Grande, Pelotas, esses municípios, Santa Vitória, Jaguarão, departamentos do norte também do Uruguai, podem ter chuva excessiva, que lhe coloca numa área de 100 milímetros em 6 horas. Claro que isso a gente vai ajustar, vai mudar na previsão, mas é aquela questão preventiva. Se a gente tem informação hoje, se todos os modelos estão consistentes, por que não avisar? Vou acelerar para o vídeo não ficar muito longo, olha aqui 983, então no dia 10 às 9 horas da manhã, aí é mais a questão do vento mesmo, grande parte da chuva já dentro do oceano, chuva ainda em departamentos do leste do Uruguai, extremo sul gaúcho, chove em partes do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás segue com chuva, mas essas linhas de pressão que eu falo sempre nos vídeos, quando elas estão espremidinhas próximas, é sinal de vento forte, vento constante, vento ciclônico. Para as 15 horas do dia 10, previsão ainda de influência de bastante vento em todo o leste, que a gente já mostrou na imagem do vento, dia 10 à tarde. Dia 11, às 3 horas da manhã, o ciclone já dentro da área marítima, já se afastando, então, do continente, e devemos ter, então, esse cenário configurado desta forma. Claro, vamos analisar mais, todos os dados, alguma coisa que não ficou claro, você pode ler no texto lá em metsu.com. Fica a preocupação, então, com vendavais, risco de destelhamentos, risco de queda de árvores e falta de energia, 80 a 100 km por hora no sul e leste gaúcho, vento forte também no leste do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, até mesmo no Rio de Janeiro, Espírito Santo, e vento não tão intenso, mas presente no Triângulo Mineiro, no Mato Grosso do Sul e Goiás. E a chuva muito volumosa, especialmente no Rio Grande do Sul, mas picos de chuva forte com alagamentos e transtornos também podem ocorrer no Sudeste, Centro-Oeste e em outras áreas do Sul do Brasil. Então, fico alerta para a semana que vem, bem complicada, começando. Na segunda-feira eu já não descartaria alguns temporais bem localizados, mas o período crítico será terça e a quarta-feira da próxima semana. Qualquer dúvida, nos pergunte aqui e também acompanhe todas as atualizações que serão diárias a partir de agora. Vamos revisar esses dados para trazer a informação mais precisa possível para que você possa se proteger e tomar as medidas possíveis aí para evitar maiores danos. Até mais.